Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de estatística. Hoje nós vamos estudar indicadores estatísticos e as distribuições de frequência. Este é um assunto bastante importante, pois veremos alguns índices, as maneiras como se trabalham alguns índices, que são muito utilizados para informações que envolvem estatísticas, e também veremos aí como construir as tabelas de distribuição de frequência, algo que será bastante utilizado na sequência do conteúdo depois também para o cálculo de medidas. Bom, os indicadores são recursos estatísticos. A ideia deles é você comparar variáveis, quantificar mudanças, apresentar ocorrências, apresentar comportamentos, e eles servem também nas tomadas de decisão. Eles servem como uma informação auxiliar na hora de você implementar mudanças ou acompanhar processos, ok? Basicamente se dividem em três tipos: os coeficientes, que é uma razão entre um número de ocorrência e um número total, normalmente dentro de uma mesma variável; as taxas, que são coeficientes multiplicados por uma potência, é aquilo que você ouve às vezes assim, número de mortes por milhão de habitantes, número de acidentes por 1000 não sei o que. Então você tem uma taxa não em relação ao valor absoluto daquilo, mas a uma proporção daquele total. E também os índices, que são razões entre grandezas diferentes. Então você tem índices como a densidade demográfica, onde você tem população em razão da área, ok? Então você consegue ali relacionar grandezas que são diferentes, com unidades completamente diferentes, tá bom? Bom, coeficiente, então, como a gente falou, é uma razão entre grandezas de mesma espécie. Por exemplo, coeficiente de natalidade, pessoas por pessoas, número de nascidos pela população total. Coeficiente de evasão escolar, alunos por alunos, número de alunos evadidos e número de alunos matriculados. Coeficiente de peças com defeito, então é peças dividido por peças, é a mesma espécie, só que são peças defeituosas dividido pela produção total. Então um coeficiente sempre sai da divisão de duas grandezas de mesma espécie, de mesma característica. Por exemplo, uma empresa possui 416 funcionários, dos quais 376 possuem curso técnico e 46 possuem graduação. Calcule o coeficiente de funcionários classificados por escolarização. Então são dois grupos separados, ok? Eu vou dividir o grupo 376 pelo total para achar o coeficiente de técnicos e o 40 pelo total para achar o coeficiente de graduados. Então eu tenho aqui 0,9038 de técnicos e 0,0962 de graduados. Nota que se eu somar os dois, a soma desses dois vai dar um inteiro, o que faz sentido, né? Porque eu estaria somando, dividindo o total de funcionários pelo total de funcionários. Uma outra maneira de enxergar esses coeficientes é através de porcentagens. 0,9038, o 9 e o 0, as duas primeiras casas decimais, são dezena e unidade de uma porcentagem. É 90,38% ou 90,38 centésimos. Enquanto que aqui eu vou ter 9,62%. Então, 9,62% dos funcionários da empresa possuem curso superior. Existem alguns outros coeficientes que são bem específicos. Por exemplo, o coeficiente de atrito dinâmico, né? O coeficiente de atrito de uma superfície, ele é calculado em razão das forças envolvidas, em razão da sua rugosidade do material. Olha só que interessante como que a gente vai encontrar esse coeficiente. Então eu tenho aqui um bloco com um peso de 100 newtons. Então ele está aqui, o peso. Tem uma força normal igual ao peso, porque é um plano horizontal. Ele é arrastado com velocidade constante. Então lá na física a gente viu que se tem velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Mas ele tem uma força puxando ele aqui para frente, que mantém essa velocidade constante, que então claramente é anulada pela força de atrito.
Essa força aqui é de 40 newtons, então a força de atrito também vai ser 40 newtons. Se a força resultante, que é massa vezes aceleração, é igual a zero, porque a massa é zero, e a força resultante é a força que puxa para frente menos a que puxa para trás, então é porque a força de atrito e a F são iguais a 40 newtons. Só que o coeficiente, a força de atrito, ela também pode ser calculada como o coeficiente de atrito vezes a normal. Vezes a normal, que é essa reação da superfície ao peso do corpo. Então, se eu pegar esse 40 e escrever como normal vezes coeficiente, eu poderia dividir aqui. Eu poderia escrever que o coeficiente μ é a força de atrito dividido pela normal. E veja que é um coeficiente mesmo. Eu estou dividindo aquilo que é gerado de atrito em relação a toda a normal que a superfície devolve ao corpo. Então, ela devolve ao corpo 100 newtons, que é o peso, e ela gera atrito com 40% de coeficiente, ou 0,4, que é o 40 dividido por 100. Beleza? Então essa é a ideia dos coeficientes. As taxas são coeficientes também, só que multiplicados por uma potência geralmente de 10. Potência 100, porque normalmente usa porcentagem, até a potência 1000, potência milhão. Tá? A taxa percentual de funcionários classificados por escolaridade lá no exemplo 1, se a gente multiplicar por 100, a gente vai ter a taxa de 90,38%, 9,62%. Ok? Se eu tivesse multiplicado por 1000, né, se fosse uma grande empresa, seria 903 a cada 1000 e 96 a cada 1000. Tá? Olha só um exemplo aqui. Ó. Um curso inicia o semestre com 506 alunos matriculados. Esse é o total. No final do semestre, tinha 485. Aí ele quer a taxa percentual de evasão do curso. Bom, evasão é a diferença entre eles. Se eu tinha 506 e eu termino com 485, eu perdi 21 alunos aqui. Então é 21 do total de 506. Mas aí eu vou multiplicar por 100 para escrever na forma de porcentagem. Ok? Só para escrever o índice na forma de uma porcentagem. Então a evasão escolar foi de 4,15% nesse semestre. Nós temos, por exemplo, taxas por 1000. Né? É muito comum isso quando você vai falar de uma relação na população, porque a porcentagem seria muito pequena. Então você multiplica por 1000. Tá? Ou por mais, por 100 mil, por exemplo. Vou multiplicar por 100 mil. Aqui, ó, eu tive 59.080 homicídios. E aí eu divido isso pelo total de habitantes no Brasil e multiplico por 100 mil. Ou seja, eu tenho 28,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso aqui é um dado de 2015. Então, a cada grupo de 100 mil habitantes, quase 29 foram assassinados. Okay? Isso aqui é um dado em relação ao Brasil em 2015. Trago aqui, por exemplo, uma tabela de 2019, onde se classifica os municípios mais violentos. Então, você leva em consideração a taxa de homicídio em relação à população daquele município, desculpa. Olha só, esses dois primeiros aqui, ó, Maracanaú, ele tem 224 mil habitantes e uma taxa de 145 homicídios a cada 100 mil habitantes. Ou seja, se ele tem um pouco mais de 200 mil, ele tem um pouco mais de 290 homicídios aqui naquele ano, numa cidade só. Ok? Isso dá quase um homicídio por dia. É algo muito alto, é um percentual muito alto. Altamira, com uma taxa de 133 a cada 100 mil habitantes. Né? E aí você pode ranquear usando um índice como esse daí, como essa taxa. Olha lá, vamos fazer um exemplo disso. Ó. Em 2019 foram registrados 41.635 homicídios no Brasil. Isso aqui está numa notícia que a gente pegou lá de um jornal online. Tá? A população brasileira nesse ano, segundo o IBGE, estava estimada em 210.147.125 pessoas. Vamos calcular a taxa por 100 mil habitantes? O que eu vou fazer? Eu vou dividir 41.635 por
210.147.125, e esse resultado eu vou multiplicar por 100 mil, para ter uma taxa a cada 100 mil habitantes. Isso vai dar uma taxa de 19,81% de homicídios a cada 100 mil habitantes. Ok? Isso aqui é considerado muito alto, tá? Muito alto. Um colégio iniciou o segundo semestre de 2019 com 2.322 alunos matriculados. No final do semestre, o número de alunos matriculados era 2.176, ou seja, teve uma evasão aqui. E destes, 82 foram reprovados. Então agora ele pede para calcular a taxa de evasão e a taxa de reprovação. Eu vou calcular essa taxa percentual, tá bom? Então eu vou fazer a divisão e multiplicar por 100 para representar como uma porcentagem. Qual é a evasão? 2.176, ou melhor, 2.322 menos 2.176. Então se eu faço aqui a evasão, eu vou ter aqui uma diferença, né, de 146 alunos. Dividindo 146 pelo total que eu tinha lá no começo do ano, eu tenho 0,0628 vezes, ou 0,062876, né, um número grande ali, vezes 100, já fazendo um arredondamento ali na última casa decimal, 6,29%. Ok? Aí tá, sobraram 2.176 e desses 82 foram reprovados. Então eu vou dividir 82 por 2.176, o que vai me dar 0,03768, blá, blá, blá. Vou fazer um arredondamento sim, vou multiplicar por 100, 3,77. Ok? Então aqui eu fiz 146 dividido por 2.322 vezes 100, enquanto que aqui eu fiz os 82 reprovados, dividido pelo total que eu tinha no final do semestre, que é 2.176, vezes 100. Legal? E para fechar essa parte de índices e indicadores, eu tenho o índice, que é uma relação entre variáveis de espécies ou características diferentes. Por exemplo, renda per capita é renda por população, ou seja, a unidade aqui é dinheiro e a unidade aqui é pessoas. Então são duas grandezas bem diferentes. Densidade populacional, eu tenho aqui pessoas dividido por superfície. Normalmente a gente usa quilômetro quadrado, ok? Esses são tipos de índices. Por exemplo, ó, em Joinville, eu tenho uma população de 538.144 habitantes. Isso aqui eram dados de 2018, tá, pessoal? A área de Joinville, 1.125,70 km². Nascimentos em Joinville, 8.018 nascidos vivos. Mortes em Joinville, 2.830 óbitos. Então, esses são dados de 2018, com fontes de censo demográfico entre 2000 e 2010 e as estimativas do IBGE. Tá? Vamos lá, calcule a taxa de natalidade por 1.000 habitantes. Natalidade são os nascimentos. Então eu vou pegar 8.018, dividir pelo total, 538.000. Vamos lá, 8.018, dividido por 583.144, vezes 1.000 habitantes. Coeficiente da taxa de mortalidade, 2.830, dividido por 583.144, vezes 1.000 habitantes. Índice de densidade demográfica, agora é habitantes, 583.144, dividido pela área, 1.125,70. Fazendo cada uma dessas contas, eu tenho aqui, ó, 13,75 a cada 1.000 habitantes, 4,85 a cada 1.000 habitantes e 518 habitantes por quilômetro quadrado. Legal? Quais são os atributos necessários para um bom indicador? Né? Primeiro, ele tem que ter uma validade interessante, ele tem que identificar situações e ter qualidade ali, né, de apresentar o dado com precisão. Ele deve ter sensibilidade, ou seja, ele deve ser capaz de identificar
todos os casos de cuidados nos quais existem problemas. Especificidade, ele vai ser bem específico, ele vai usar aquelas grandezas ali. Simplicidade, não adianta eu pegar um índice que tenha muita coisa envolvida para calcular, né? Porque ele vai dar um trabalho muito grande, vai perder a noção de ser algo simples para representar uma amostra. Objetividade vai no mesmo caminho da simplicidade, também no caminho da especificidade, ok? Tem que ser bem claro ali, apresentar aquilo que você precisa apresentar. Baixo custo, vai no caminho da simplicidade. Eficiência, um índice que represente bem ali, que dê uma noção real dos resultados. Eficácia, que seja útil para você tomar decisões ou fazer avaliações de processo. E efetividade, né? Eficiência mais eficácia, relação entre os resultados alcançados e objetivos esperados. Ou seja, você fez aquele índice para quê? Para avaliar esse processo. E ele está sendo capaz de manter a avaliação do processo com qualidade, então ele é um bom índice. Beleza? Gente, alguns cuidados que a gente tem que ter. Tá? Então, usos e abusos. Né? A estatística, ela pode ser aplicada em qualquer campo de estudo. Em qualquer área de estudo você consegue aplicar a estatística e muitas vezes é necessário. Os fabricantes fornecem produtos melhores, a custos menores. Isso daqui, eu falei lá na outra aula do Deming, lá na reconstrução do Japão, você deve lembrar. O Deming aplicou isso, controle estatístico de qualidade, e conseguiu resultados fantásticos, transformando o Japão, que era uma nação arrasada pelas bombas atômicas, numa das grandes potências mundiais. Então, vale a pena lembrar disso aqui. A estatística é uma baita de uma ferramenta de qualidade. Controle de doenças, né? Estamos vivendo um momento de pandemia hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Talvez, e eu espero isso, né? Que no futuro breve, quando você assistir esse vídeo, você que vai estar cursando essa disciplina lá na frente, você vai falar assim, nossa, e houve um tempo que vocês usavam máscara para ir no mercado. Realmente. Gente, a estatística está aí para nos auxiliar. Hoje a gente assiste o jornal, a gente vê estatística o tempo todo. Gráficos, medidas, médias móveis. A gente vai falar disso na próxima aula. Tá? Para proteção de espécies ameaçadas e tudo mais. A estatística ela é uma baita de uma ferramenta. Porém, nós temos que tomar cuidado com os abusos. Por exemplo, o estadista Benjamin Disraeli afirmou lá, um século atrás, que há 3 tipos de mentiras. As mentiras sérias e as estatísticas. Sim, se você usar mal a estatística, você pode usar a estatística para te apresentar algo que não é verdade, que é algo distorcido. Né? Também já se disse, né, os números não mentem, mas os mentirosos forjam os números. Muitas vezes você pode forçar uma mentira, ou você pode mentir sem querer, porque você escolheu uma análise mal feita. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado quando mexe com estatística para usar de maneira adequada. A gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente vai chegar num resultado enganoso. Por quê? Porque usamos amostras pequenas, fizemos estimativas por suposição. Eu acho que isso vai acontecer. Não pode ser assim, tem que analisar os dados. Fizemos perguntas tendenciosas na hora das coletas de dados, gráficos enganosos, a própria pressão do pesquisador. Não, eu quero bons resultados. Não, a estatística, o levantamento de dados tem que ser algo isento, ok? Bom, para fechar essa parte então, deixamos aqui algumas dicas de vídeos, tá? Aqui a gente tem alguns indicadores hospitalares, porque é uma área que a gente tem aqui no IFSC mesmo, no curso de gestão hospitalar, que o pessoal usa bastante. Então estão aí alguns exemplos onde você pode usar os índices estatísticos. Legal, pessoal? Espero ter dado uma boa explicada nessa parte aí de como são os índices, para que servem. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre distribuição de frequências, construção de tabelas e análise dessas tabelas também. Beleza? Segue aí com a gente.